Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá a todos, eu sou Paulo Carvalho e essa é mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje a gente tem convidado. Por favor, se apresente, Marcelo Francesco. Bom dia, boa tarde, boa qualquer coisa. Eu sou Marcelo Francesco. Vim a convite do Paul aqui falar um pouquinho sobre esse livro, sobre esse assunto. Eu sou psicólogo de formação, sou formado desde 2010, atuo como psicólogo clínico desde então e desde 2014 atuo na saúde pública também, fazendo atendimentos através do SUS. Muito bacana, muito bacana. Bom, o Marcelo é um grande amigo meu, eu já morei com ele, inclusive. Ui. Então, é ótimo ter ele aqui. E para ajudar a gente a conversar, entender um pouco mais desse assunto bem interessante, que é o toque. Porque o programa de hoje é um programa especial. Ele faz parte de uma ação que o Caixa de Histórias está fazendo junto com vários canais muito legais do YouTube sobre saúde mental. Então, dentro desse projeto, o canal Mimimídias vai falar sobre transtorno de estresse pós-traumático em veteranos de guerra. O canal Antídoto vai falar sobre ansiedade. O canal Pensando Nisso vai falar sobre a saúde mental e a sociedade. Ou seja, ele vai falar como a sociedade lida com este tema da saúde mental, os preconceitos, a gente não sabia como agir nesses pontos. O canal Revisão vai fazer um vídeo sobre depressão. E a gente aqui do Caixa de Histórias vai falar sobre o livro O Homem que Não Conseguia Parar, que tem o subtítulo Toque e a história real de uma vida perdida em pensamentos, do jornalista David Adam, que foi lançado pela editora Objetiva com tradução da Flávia Assis. Bom, Marcelo, vamos começar então ouvindo um trechinho do livro? Bora lá. Então vamos. Capítulo 1. Mentalidade de sítio. Certa vez, uma estudante etíope chamada Bira comeu a parede de casa. Ela não queria fazer isso, mas descobriu que comer a parede era a única forma de parar de pensar nela. Também não queria pensar na parede. Na verdade, estava completamente perturbada pelas ideias e imagens que lhe dominavam a mente. A única forma de fazer os pensamentos sobre a parede desaparecerem e aplacar a ansiedade que isso lhe causava era ceder ao estranho e insuportavelmente forte impulso de comê-la. Aos 17 anos, ela já havia comido 8 metros quadrados de parede, ou mais de meia tonelada de tijolos de barro. Bira morava na capital Addis Abeba. Seu pai morreu quando era bem mais nova, e ela foi criada pela mãe. Bira comia barro todos os dias, desde que podia se lembrar, desde que era uma garotinha. O hábito piorou na adolescência, quando começou a comer apenas barro retirado da parede de sua casa. Quanto mais ela comia, mais frequentes e intensos ficavam as imagens e os pensamentos, o que apenas aumentava a necessidade de aliviar essas ideias, comendo ainda mais. O barro a deixava constipada e com fortes dores de estômago. Curandeiros etíopes tradicionais tentaram tratá-la com orações e água benta e simplesmente lhe disseram para parar de comer barro. Mas ela não conseguia. A garota
Não conseguia parar de pensar na parede e, portanto, não conseguia parar de comê-la. Certo dia, Bira não aguentou mais. O estômago dilatado latejava de dor e o abdômen estava rígido pelos espasmos de cólica. A garganta em carne viva, arranhada pela palha que envolvia os tijolos e o corpo infestado por parasitas do barro. As lágrimas foi a pé ao hospital mais próximo. Na Etiópia daquela época, havia 8 psiquiatras para 70 milhões de habitantes. Bira teve sorte e conseguiu ser atendida por um deles. Contou-lhe que precisava de ajuda. Ela sabia que havia algo de errado com seus pensamentos e que não conseguiria detê-los sozinha. Uma pessoa normal pode ter 4.000 pensamentos por dia, e nem todos são úteis ou racionais. Restos mentais se apresentam de muitas maneiras. Palavras, frases, nomes e imagens irrelevantes surgem involuntariamente na nossa mente, muitas vezes durante tarefas rotineiras. Há as músicas que grudam, melodias que se infiltram na nossa cabeça na chamada síndrome da música chiclete. E há os pensamentos negativos. Não consigo fazer isso. Tenho que parar com isso. Os piores inimigos dos psicólogos esportivos. E há os pensamentos mais estranhos, aquelas ideias ocasionais, aleatórias e involuntárias, que parecem surgir do nada e nos surpreendem pelo caráter vil, imoral, repulsivo, doentio e simplesmente bizarro. A sedutora pergunta: e se? E se eu pular na frente desse ônibus? E se eu der um soco na cara daquela mulher? Esse tipo de pensamento é mais comum do que se imagina. Basta perguntar por aí. Tem um amigo que só se senta no vaso sanitário após verificar que nele não há ratos. Outro tira o ferro de passar roupa da tomada e o guarda em um lugar incomum para poder responder com segurança a pergunta que somente lhe fará mais tarde. Tem certeza mesmo de que desligou o ferro? Uma alma torturada passou uma noite inteira incapaz de ignorar o repetitivo pensamento de que talvez tivesse rabiscado a palavra buceta no formulário de seleção para seu emprego dos sonhos. A maioria das pessoas consegue tirar essas ideias da cabeça, outras não. Quando não conseguimos sumir com eles, esses pensamentos estranhos podem levar à angústia e à doença mental. Os amigos que mencionei aqui não deram esse fim às suas ideias bizarras, mas eu dei. Transformei as minhas em um transtorno obsessivo-compulsivo. O Caixa de Histórias faz parte da família B9 de podcasts, como o Cinemático, que é o podcast de cinema da família B9. Então, assistiu aí o último lançamento e quer ouvir opiniões bacanas sobre o filme? Dá uma escutada no Cinemático. Bom, hoje é o último podcast do mês, então é hora de agradecer aos apoiadores. Então, meu muito obrigado aos apoiadores do Patreon, o Ricardo André, o Anderson Henrique, o Carlos Barbosa, a Sônia Hamilton e o Eduardo Calegari. Também tenho de agradecer aos apoiadores do Apoie-se. Por isso, meu muito obrigado ao Alex Nunes, a André Andrade, a Antônio Barbosa, a Brendo Marinho, a Bruno Batista Petersen, a Bruno Silva, a Camila Pupi, a Celso Lima, a Daniel Rodrigues Cavalcante, a Danton Freitas,
a David William Costa, a de Jansley W. Siriaco, a Edson Daniel dos Santos Mano Júnior, a Elizabeth Pereira Paiva, a Everton Rodrigo, a Fernanda Cortês, a Giovanni Pina, a Isabela Luiz, a José Geraldo Costa, a José Carlos Soares da Rosa, a Lisandra Rodrigues Lemos dos Santos, a Mariana Bocorni, a Mariana Pena Rodrigues Coelho, ao Mário Márcio Félix Freitas Filho, ao Maurício da Silveira Piscine, a Otávio Ferreira de Souza, a Paulo Marcos F. Maciel, a Ricardo Rodrigues de Araújo, a Ricardo Rodrigues Soares, a Sônia M.R. Vasconcelos, a Tamires Vasconcelos, a Vanessa Stipp e a William Pereira Martins. Gente, muito obrigado. São pessoas como vocês que me ajudam a fomentar a leitura e a trazer programas tão bacanas como este aqui de hoje, que está muito embasado e com certeza você vai aprender muita coisa. Então vamos lá conversar com Marcelo Francesco sobre toque e o livro O Homem que Não Conseguia Parar. O David Adam é um jornalista inglês, nascido em 1972. Ele escreveu o livro O Homem que Não Conseguia Parar, que fala da relação íntima que ele tem com o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, porque ele tem essa doença, né, ou esse transtorno. A gente pode discutir se é doença, como tratar essas questões mentais, que o próprio autor ele fala sobre a dificuldade de como nomear isso, porque tem gente que acha que doença é um termo muito pesado. Então é um outro ponto, né, a se discutir sobre o que é o TOC. E, como eu disse, ele é jornalista, ele trabalhou como correspondente para o jornal Guardian entre 2005 e 2010. E antes ele foi correspondente por 2 anos da Nature, né? E ele tem PhD em engenharia química. Esse livro, ele é uma mistura de divulgação científica com biografia. Então, assim como o livro do Carl Hart, que a gente já fez episódio aqui no Caixa de Histórias, que também tem essa relação de biografia do autor com divulgação científica. E isso faz com que a divulgação científica tenha um lado muito humano, o que é muito interessante. Não é isso, Marcelo? É legal que ele vai trazendo ao longo do livro outros relatos, outras histórias sobre como funciona o TOC aí, mas sempre trazendo como que a experiência dele se impactou em relação a tudo isso. É, muito bacana. Ele vai analisando o TOC e todas as questões, tentando primeiro desmistificar o que é o TOC, né? Porque tem muita informação errada, a gente tem um conceito errado sobre o que é o TOC. E primeiro, então, ele tenta desmistificar isso, e aí ele vai analisando os vários pontos que tem a ver com essa doença. E, ao mesmo tempo, ele vai narrando a vida dele e a relação com a doença. Então, é interessante que conforme ele vai aprofundando os temas, ele também vai narrando a vida dele. Então, tem algumas coisas cronológicas da vida dele, é interessante que tem uma linha principal de investigação do que está acontecendo que bate com a cronologia da história pessoal dele, mas eventualmente quando ele fala de um ponto ou outro, ele pega algum acontecimento da vida dele que sai fora dessa linha principal cronológica, né? E fazendo esses paralelos, ele vai mostrando não só exemplos de clássicos ou de histórias que ele tomou contato, como associando o quanto isso dentro da história dele foi impactante, foi significativo, né? Como ele foi lidando com esse transtorno ao longo da vida dele. Uhum. Então, Marcelo, vamos começar dizendo para os ouvintes o que, afinal de contas, é o transtorno obsessivo-compulsivo. Essa é uma boa pergunta. O TOC, né, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele é uma patologia no sentido de que é entendido como um problema de saúde, né? Uhum. Mas aí
pode discutir se essa patologia está necessariamente vinculada a uma doença ou não, né? Porque o transtorno ele se diz sobre algo que causa um incômodo para aquela pessoa que vive aquilo, né? Então, nesse sentido, ela é, no geral, a característica do toque é ela ser algo que afeta a vida da pessoa de uma forma negativa, que é diferente de outras coisas que, enfim, né, podem ser manias, etc. E aí é isso. O transtorno obsessivo compulsivo ele está vinculado com pensamentos obsessivos, pensamentos invasivos. São aqueles tipos de pensamentos que todos nós temos que nos invadem a mente para além do nosso desejo, para além do nosso controle, e que elas são distoantes, de uma forma geral, aquilo que a gente pensaria normalmente. Ao longo do livro, ele vai chamando de ego distônico. Ele destoa do que a gente pensaria normalmente, né? Pensando em ego como eu, né? Para simplificar do ego aí, na psicanálise, etc. Pensando o ego como eu, um pensamento ego distônico é aquilo que, de uma forma geral, destoa daquilo que eu pensaria normalmente. E aí, os pensamentos obsessivos são esses pensamentos que invadem a mente de forma tal que a pessoa não consegue demovê-los, né? A gente não consegue sair desses pensamentos, né? Por isso que eles são obsessivos, eles tomam o controle. E aí, ele é obsessivo-compulsivo porque aí os comportamentos são compulsivos. Os pensamentos são obsessivos e os comportamentos são compulsivos. Eu ajo de uma forma da qual me foge o controle de alguma coisa que não necessariamente eu gostaria de fazer. Então, a base do TOC é isso. É um transtorno no qual os pensamentos obsessivos me invadem e eu realizo comportamentos compulsivos para tentar amenizar o meu incômodo daqueles pensamentos obsessivos. Bacana. É interessante que no começo do livro ele fala bastante sobre esse mecanismo, né, desses pensamentos invasivos, porque a priori, pensamentos invasivos é uma coisa comum. Isso. O problema é quando você perde o controle disso, não é? E eu acho que é legal a gente explicar um pouco melhor o que é esse pensamento invasivo, que é uma coisa que todo mundo tem. Eu acho que o exemplo mais comum que a gente pode dar é simplesmente aquele, quando você está num lugar alto, que você olha para baixo, que vem aquele impulso, e se eu me jogasse? Que é natural de você pensar assim. Eu acho que esse é o mais fácil das pessoas se identificarem, né? De uma forma geral, a maioria das pessoas tem, em algum momento, a sensação de, quando está em um lugar alto, que qualquer coisa, a qualquer momento, vai fazer com que ela pule. Ou com que ela caia, mas normalmente está vinculado com o impulso de, se eu levantar só a perna, se eu fizer só isso, eu caio. E esse pensamento é muito comum, né? Então, pensamentos invasivos têm a ver com coisas que nos fogem do que seria o esperado, aquilo que seria comum aí, entre aspas, aquilo que a gente normalmente relata e pensa, e é um pensamento que me invade para além daquilo que de fato é meu desejo, que eu acho que é muito importante. Os pensamentos invasivos, normalmente, eles não estão carregados, vinculados com desejo. Quem pensa isso não quer, de uma forma geral, no mais comum, de fato se jogar. Mas a pessoa tem esses pensamentos. E isso acontece de várias formas, em vários momentos. Eu posso ter pensamentos que me invadem, né? Não, eu acho muito interessante esse ponto, porque assim, como você disse, não tem a ver com o que a pessoa realmente quer. É só um pensamento que surge, por isso o nome invasivo, né? E não significa que porque você tá lá em cima e te veio uma ideia, nossa, e se eu pulasse, você é um suicida. E isso é interessante porque muitas vezes esses pensamentos invasivos nos deixam com muita culpa, sabe? Eu mesmo, até, eu já comentei algumas vezes com você, Marcelo, sobre um medo que eu tinha na adolescência. Eu tinha um certo medo de grávidas, porque eu achava, primeiro, que eu ia tropeçar e derrubá-las, sendo que não tinha nenhum motivo para fazer isso e que por causa disso o bebê ia morrer. Então já tem um pensamento invasivo aí que não tem nada. E depois, até por conta desse pensamento de que, nossa, eu posso causar um acidente e por conta disso fazer com que a mulher perca o bebê, vem, nossa, e se eu chutasse a barriga dela, e se eu socasse, e se, sabe, porque você começa a ter medo de, por algum acidente, causar um mal, e de repente você pensa, mas e se fosse por uma
vontade por uma ação. E aí a primeira coisa que você vem é falar, nossa, credo, por que eu tô tendo esse pensamento horroroso? E aí você descobre que não, é normal, é até um caminho lógico de sugestão, é meio como aquela coisa de não pense no urso polar, que ele fala aqui. É impossível você não pensar no urso polar. Você pode tentar pensar em outras coisas, mas é impossível não pensar em algo, não é? O efeito urso polar aí que você comentou foi um teste realizado por um psicólogo, se não me engano, nos anos 80, que vai trazer justamente isso, a ideia de que se eu coloco na cabeça da pessoa que você não deve pensar sobre um urso polar, ela vai necessariamente pensar e pensar muito no urso polar. E é isso, né? Esses pensamentos nos invadem. E de várias formas. Esse da grávida aí que você falou é um exemplo muito claro. E a gente tem outros. É muito comum quando a gente dirige, a gente pensar assim, nossa, já pensou se eu acelero agora eu poderia passar por cima de alguém? E aí depois, primeiro você pensa com medo de fazer isso e depois você pensa, não, mas e se eu acelerar de propósito? O que acontece se eu passar, né? Se eu atropelar alguém, né? E a gente podia juntar isso e se eu atropelar uma grávida, né? Já junta um com o outro. Mas são pensamentos que nos invadem e que a gente não tem controle e que, no geral, ele vai gerar uma culpa de fato, né? Porque é isso, né? Pô, eu tô querendo me matar, pô, eu tô querendo acabar com uma grávida, né? Que é isso que eu tô pensando? E aí a gente é tomado por esses sentimentos ruins relacionados àqueles pensamentos que não me são comuns no sentido de ser necessariamente desejosos para mim, né? E daí é interessante porque o próprio sentimento de culpa, a própria rejeição que você sente ao ter um pensamento assim, já mostra que você não quer fazer isso, né? E é interessante porque ele demonstra casos aqui, por exemplo, de uma mãe que tem a ânsia de enforcar o filho, e isso dá desespero nela. E aí ele até fala do toque pós-natal, né? Que é que as pessoas conhecem a depressão pós-parto, mas o toque pós-parto é uma coisa que as pessoas não conhecem muito, que é natural também, assim. A mãe pode pensar, ter esses pensamentos terríveis, mas o próprio medo dela, o desespero de, nossa, não vou fazer isso com o meu filho, já mostra que ela nunca faria isso com ele. E que é um mecanismo que, não sei porquê, mas o cérebro que pipoca de ideias faz esses pensamentos virem na mente. Mas o que define se você fez alguma coisa horrível ou não é você fazer, e não o pensamento vir na mente, né? Sim. Ele até comenta em um pedaço aí do livro, mas que eu acho que é importante a gente destacar, que ter pensamentos invasivos não nos torna autor daqueles atos dos pensamentos. E que uma pessoa que consegue claramente transformar pensamentos que são violentos, agressivos, criminosos em atitudes, normalmente está vinculado com pessoas com uma sociopatia, né? Com pessoas que de fato têm uma quebra de vínculo com a sociedade ao ponto tal que eu cometo atos cruéis sem sentir culpa nenhuma. Sim, né? sim. Culpa, ela nos isenta de ser um sociopata. A culpa está vinculada com a não capacidade de fazer, né? Mas relacionado com o fato de eu saber que esses pensamentos vêm a mim várias vezes, né? Sim. E quem começa a cuidar de uma criança é tomada por diversas angústias relacionadas com o cuidado. E o cuidado ele está relacionado com o medo daquilo que eu cuido ficar intacto. É a mesma coisa, você compra 12 ovos numa caixa e coloca na geladeira, certo? Você fica preocupado se aqueles ovos estão bem, se aqueles ovos estão inteiros, se não houve nenhuma rachadura nem nada? A princípio, não. Não, mas se eu falar, esse aqui você tem que cuidar. Aí eu vou ficar preocupado com ele, né? Não vai mudar a sua relação com aquele ovo? Sim. Né? Então, assim, quando a gente tem que cuidar de algo, o bem-estar daquilo já não é tão natural pra gente, né? A gente quer fazer algo para que aquilo fique bem. Mesmo que de alguma forma mais consciente, a gente saiba que ele vai estar bem, sem necessariamente fazer muitas coisas. É claro que um bebê precisa de muitos cuidados, mas aí o excesso de zelo, o excesso de preocupação vai muito em relação a essa ânsia de que aquele objeto que eu quero cuidar tanto não se destrua. E aí, pensamento de que aquilo pode ser destruído, eles nos tomam. E aí vem aquele pensamento, eu mesmo poderia destruir.
Eu poderia tropicar e derrubar o bebê, como é o seu medo de tropicar e bater da grávida, né? Sim, sim. É interessante isso que você está dizendo, porque um outro ponto que ele cita no livro é a relação da pessoa que tem toque com assumir responsabilidades demais, aquela coisa de botar o mundo nas costas e essa relação de culpa. É como se a pessoa que tem toque, se ela não fizesse alguma coisa, algo horrível acontecesse. E aí vem a culpa de que se ela não fazer, ela pode fazer com que alguém morra, com que algo terrível aconteça, e a responsabilidade de que só ela no mundo pode fazer aquilo, né? Então, são coisas que até racionalmente a pessoa sabe que não faz sentido, mas ela não consegue se livrar disso, não é? Grande parte do comportamento, de uma forma geral, da forma de ser de uma pessoa que sofre de fato com toque, está relacionado com controle. Uhum. Esses pensamentos, eles invadem, e os comportamentos compulsivos, de alguma forma, é uma maneira de controlar aquilo que eu receio. Uhum. Então, é comum a pessoa que tem o toque, ela ser uma pessoa que tenta controlar todo o tempo todo. Uhum. Dentro das estruturas que o Freud vai falar, ele fala da neurose obsessiva. E, num geral, aí, a pessoa que tem um perfil mais neurótico obsessivo vai ser uma pessoa com um perfil de tentar controlar mais as coisas, né? É sempre aquela pessoa que tem a tendência de tentar manter tudo sob o seu controle. Sim. Porque ter o controle é uma forma de acalmar a pessoa a que as coisas vão estar tudo bem, né? Se ela não fizer algumas coisas, se ela não mantiver alguns padrões que ela tem de costume, é como se a realidade pudesse se desintegrar de alguma forma. Sim, sim. Né? E mantendo o controle é garantir com que isso aconteça. Sim, aí surgem até alguns comportamentos de controle que são absurdos, né? Do tipo, se eu não manter algumas coisas alinhadas deste jeito, vai acontecer um desastre. E a pessoa acredita que ela está controlando a possibilidade de desastre do mundo a partir daquilo, né? Ou seja, a gente tenta criar controle em algo que é incontrolável. E isso é interessante porque a gente passa a pensar que, assim, a nossa mente, que a gente acha que é o local que a gente mais tem controle, a gente não tem o controle absoluto. A gente não tem um controle se pensamentos vão surgir ou não. Então não faz sentido a gente se culpar por pensamentos dos invasivos, não é? Uhum. Uma das coisas que, dentro da construção da psicanálise, que é uma das linhas mais significativas aí da psicologia, é que o Freud ele dizia que o ser humano teria, de acordo com ele mesmo, tido 3 grandes feridas narcísicas para o ser humano. Uhum. Uma delas é quando o Darwin vai falar da teoria da evolução das espécies e diz que o humano ele já não é mais uma criatura especial, e sim uma outra raça que se desenvolveu através do tempo e através de outras espécies, como todas as outras. Uhum. Outra ferida narcísica, que cronologicamente, se a minha ignorância não estiver muito longe, é a do Copérnico, que ele vai falar que a Terra não é o centro do universo e que o Sol não gira em torno da Terra, e que sim, os planetas que constituem o sistema solar giram em torno do Sol. Uhum. Então, o humano perdeu essa centralidade, né? Como se o mundo que a gente vivesse fosse a coisa mais mágica e o Sol girasse para o nosso prazer, né? E aí o Copérnico disse que não, né? Que a gente que fica girando em torno do Sol. Aí depois Darwin fala que a gente já também não é mais o centro do universo, a gente já não é mais o centro das espécies, a gente é só mais uma espécie. E aí o Freud traria a terceira ferida narcísica, dizendo que a gente já não é mais senhor da gente mesmo. Quando ele fala da teoria do inconsciente, e que aquilo que vem do inconsciente é algo da qual a gente não tem controle, por mais que esteja falando da gente mesmo, ele diz que a gente já não é mais tão controlador de si mesmo quanto talvez a gente esperava ou imaginava. Bacana. Né? E o quanto isso é difícil pra gente aceitar, né? De que eu não controlo a mim mesmo, mas isso é muito comum quando a gente fala assim, por que você fez isso? A pessoa fala, não sei. Por que você gosta daquilo daquele jeito? E as pessoas não têm uma resposta clara, porque é uma soma de fatores que nos constitui como sujeito que vai para além daquilo que a gente tem controle. Não,
Nossa, bem interessante esse fenômeno, né? Acaba sendo um mecanismo de defesa ao toque, né? Porque você cria uma narrativa que te dê um controle em algo que você não tem. Exato. Né? É bem interessante. Bom, mas aí, isso que você estava falando, dessas quebras narcísicas que a humanidade teve, a gente pode discutir uma questão do problema da religião com o toque, que o autor até fala aqui no livro. Ele tenta até ser bem polido e dizer que ele não tem problemas com religião, e realmente, assim, a questão não é que a religião existe, mas algumas questões da religião precisam de uma reinterpretação para não ajudar as pessoas a ficarem doentes. E uma dessas é a relação da culpa. E outra, talvez, essa própria relação de controle. Porque se a gente é a imagem e semelhança de Deus, se tem várias questões, é difícil a gente aceitar que não tem controle de si mesmo. E a partir desse momento que a gente não tem controle consigo mesmo, os pensamentos que a gente tem invasivos, que muitas vezes a gente atribui como pecaminosos, não podem ser vistos como pecaminosos. E isso é uma coisa difícil, porque muitas vezes é visto como algo pecaminoso. E aí, por exemplo, você cria uma raiva de Deus a partir de um pensamento invasivo, de algo como, eu quero xingar Deus. E aí você começa a se imaginar xingando Deus, e isso te causa uma angústia porque você vai contra a sua fé. E a solução que às vezes um religioso vai te dar é reza mais para que isso suma. Só que quanto mais você reza, você lembra de Deus, e quando você lembra de Deus, você se vê xingando Deus, voltando àquela questão do urso polar, né? Então, o que você precisa primeiro entender que não, isso é só um pensamento invasivo, não, isso não significa que você está fazendo algo errado, não liga para isso, né? Então, é interessante esses mecanismos que acabam acontecendo pela sociedade, como a gente precisa evoluir eles para não ficar doente, né? Sim, quando a gente pensa em religião, a gente vai pensando em dogmas, em preceitos, em algumas coisas que fazem parte da religião. E a gente tem até um termo que a gente costuma usar, que é a culpa cristã. Não é isso? Que é uma culpa baseada naquilo que o dogma, né, que as crenças cristãs vão trazer para o sujeito. E tudo aquilo que eu penso, eu acho que em tese vai de contra aquilo que a religião traz, eu vou sentir culpa em relação a isso. Se eu acredito naqueles dogmas e naquela religião. Né? É claro que, enfim, cada linha de igrejas ou de crenças vão interpretar e entender de um jeito, mas cada religião vai trazer de alguma forma alguns elementos que se eu não tiver exatamente alinhado com aquilo, eu vou me sentir culpado. E quando eu penso sobre coisas que me invadem para além do meu desejo, que eu não tenho controle e que vão de contra aquilo que a religião diz, eu vou aumentar ainda mais minha culpa, porque aquela culpa não vai só me fazer me sentir uma pessoa pior, né, uma pessoa ruim, uma pessoa cruel, vai me fazer sentir uma pessoa contra a religião, possuído por alguma coisa, ou... Sim. E aí aumenta ainda mais a culpa porque ela tem uma carga também religiosa. Sim, sim. Embora acredito que esse fenômeno possa acontecer em qualquer código moral, independente de religião, não é? Sim, sim. A gente fala da culpa cristã porque é a que está mais acessível pra gente, né, que a gente tem talvez um pouco mais de referências, mas evidentemente que essas culpas elas vão aparecer em outras crenças religiosas de outras formas, né? Ou de formas muito parecidas. Sim, sim. Bacana. Agora eu quero falar sobre o estereótipo do toque que a gente tem muitas vezes, né? E sobre o TPOC, que muitas vezes quando as pessoas até falam, eu tenho um pouco de toque, que não tem realmente noção, não pensa nessa relação do pensamento invasivo e com o pensamento invasivo que se torna obsessivo e gera um comportamento compulsivo, né? E até interessante que o autor até comenta que se torna compulsivo até na sua ânsia de fazer com que você não pense sobre aquilo, você acaba criando rotinas para desviar o seu pensamento daquilo que se tornam compulsões, né? Eu acho que aí a gente pega naquele limiar, né, do que é um transtorno e do que são outras coisas que podem ser costumes ou manias, etc., que podem ou não ser negativas, né?
é muito comum, só para pegar um outro exemplo aí, pensando em saúde mental, da gente falar em, eu tô meio deprê hoje, não é isso? Uhum. O que é eu estou meio deprê, se não eu estou meio depressivo, né? E será que a depressão, uma questão tão séria da nossa sociedade, a gente pode estar meio depressivo? Então a gente se utiliza de termos que são tipificados, que são patologias, para falar de coisas corriqueiras. E às vezes a gente acaba misturando o que de fato é um quadro depressivo do que é estar meio deprê, né? E isso acontece com o toque. O toque, ele é um transtorno quando a gente percebe, quando a gente evidencia que aqueles pensamentos que invadem a pessoa, elas não, aqueles pensamentos não saem, eles se repetem, eles ficam permanentes naquela pessoa e ela não consegue sair daquele pensamento de forma alguma. Não é uma coisa passageira, não é uma coisa momentânea. Uhum. É uma coisa que ocupa tanto a mente da pessoa que ela ocupa a maior parte do dia tendo pensamentos invasivos. Sim. Diferente de se a gente for pensar manias comuns, por exemplo, sei lá, será que eu esqueci a porta fechada? Será que eu fiz isso? Muitas pessoas têm esses tipos de manias e entendem que isso é um toque. Eu sempre coloco a roupa da mesma cor, ou eu sempre faço tal e tal coisas. São características que são semelhantes Uhum. a de um, mas normalmente elas são só pequenos costumes ou algumas formas das pessoas lidar com a rotina dela que não chega a ser um transtorno, que não chega a ser algo que impede ela de viver, Uhum. né? Só para dar um exemplo, eu tenho o costume de quando eu tranco o carro, sei lá, acho que mais da metade das vezes, eu volto, quando eu dei, sei lá, uns 10 passos, para ver se a porta está trancada. Uhum. Eu tenho essa mania. E às vezes, quando eu não volto, eu me pego pensando, puta, será que eu tranquei o carro? Poxa, será que o carro eu tranquei mesmo ou não? Mas não é algo que me impede de fazer o que eu estou indo fazer. Entende? Por mais que Uhum. o pensamento que me passe pela cabeça, por mais que às vezes eu tenha vontade, estando a 2 quadras de distância de voltar, eu não volto e isso não me impede de fazer o que eu ia fazer, né? Uhum. Que mostram que essa pequena mania, esse costume que eu tenho, ele não é um pensamento corriqueiro de um toque. Sim, você não fica o dia todo pensando na porta. Não é uma coisa que me invade a ponto de me impedir de viver, né? Uhum. Tem pessoas, por exemplo, que ficam às vezes até 2, 3 horas mexendo no interruptor, controlando se a luz acende ou apaga, sem conseguir sair daquele movimento. De tanto que alguns pensamentos invadem ele, que aquele comportamento compulsivo é uma forma dele tentar se acalmar, ficar tranquilo. Então a pessoa fica naquilo muito tempo. É Uhum. diferente de, né? Eu escolho sempre a mesma cor de calça e de meia, né? Ou algumas outras coisas que as pessoas tendem como chamar de toque, né? Uhum. Eu quero tomar banho 3 vezes por dia, eu tenho toque. Num geral, dificilmente isso vai ser um toque, né? Para Uhum. um costume, um gosto, algo que a pessoa, né, fica incomodada. E é muito comum as pessoas terem esses incômodos, mas não é uma coisa que de fato cause grandes transtornos para a vida desse sujeito, né? E aí, quando a gente vai separar o que é uma patologia, um transtorno, do que é uma normalidade, a gente tem que pensar o quanto isso afeta na vida da pessoa. Sim. Quando a gente estuda psicopatologias, né, doenças de transtornos mentais, psicológicos, etc., numa turma de psicologia com 60 alunos, se a gente falar de 10 transtornos, os 60 vão se identificar com algum deles, numa Uhum. geral, e muitos vão se identificar com mais que um, né? Porque quando fala assim, o transtorno bipolar é quando uma pessoa tem variações de humor. Se a gente fica no raso, quem não tem variações de humor? Uhum. Quem não tem dias que acordou bem e no final do dia tá puto da vida, né? Uhum. O exemplo do depressivo que eu dei antes, né? Quem não tem dias que tá com o humor mais para baixo, né? Então, Uhum. essa linha tênue entre o que é, de fato, algo patológico, algo que me traz
um incômodo, um problema para minha vida de algo que é comum, tem a ver justamente com isso, como eu identifico e como isso vai me afetando no dia a dia. Sim, sim, né? E tem aquela coisa das pessoas acharem que quem tem mania de organização tem toque, que também não tem a ver, mas isso, ele faz uma associação maior com o TPOC, que ele diz que é parecido com o TOC, talvez faça parte do mesmo espectro, porque ele até chega a dizer que talvez o TOC seja um grande espectro e ele bota várias patologias dentro disso, até a própria síndrome de Tourette, né, e várias outras coisas. E esse TPOC, que seria o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, seria essa coisa da pessoa ter a necessidade de estar sempre botando as coisas organizadas ao mesmo tempo e ter, sim, fazer coisas repetitivas, só que, diferente do toque, que é algo que a pessoa faz um mal para a pessoa se sente mal com isso, o TPOC, em geral, faz mais mal para as pessoas em torno de quem tem o distúrbio. Quem tem o distúrbio acaba até tendo orgulho, né? A pessoa que tem excesso de necessidade de arrumação, a ponto de não deixar as pessoas viverem na mesma casa, né? Para essa pessoa, ela tá ótima e ela tá sendo... sei lá, higiênica, né? E tá impedindo os outros de viver, mas para ela mesma, ela acha que tá bem, né? Eu acho que a diferença básica é isso, é essa relação da culpa ou do se sentir bem, né? E aí também a gente tem que tomar cuidado para separar o que é uma pessoa organizada do que é uma pessoa que tem um problema, que essa organização se torna um grande problema para a vida dela, né? Que ela não dá conta de algumas coisas por conta de ter que organizar, né? Eu já atendi pessoas que perderam o emprego porque se atrasavam, porque não conseguiam ir para o trabalho, porque precisavam ficar arrumando a casa. Uma casa que ela já arrumava o dia inteiro. Então, assim, né, a gente separar o que é algo que de fato traz algumas questões para aquilo que é uma pessoa simplesmente organizada, Sim. Né? E aí a gente vai associando muito com a questão da limpeza e da organização, né? Porque talvez sejam comportamentos compulsivos que não geram culpa, porque é tido como coisas positivas, né? Uma pessoa que tem uma mania de limpeza ou essa questão da organização muito forte, ela vai sempre se defender de uma certa forma naquilo do o que é limpo é certo, o que é arrumado é certo, o que é organizado é certo. Então, como que eu posso estar equivocada em fazer uma coisa que é melhor? Não é melhor limpo do que sujo? E qualquer pessoa, no geral, é melhor limpo do que sujo. Torna-se um transtorno quando aquilo vai trazendo grandes problemas, a ponto dela não conseguir, inclusive, conviver com outras pessoas, porque a organização e a limpeza ela é maior do que a capacidade da pessoa de interagir e de dar conta de não estar num ambiente com a organização padrão ou a limpeza padrão que essa pessoa faz. Retornando um pouco agora sobre o livro, só para a gente explicar um pouco mais da história agora do autor, né, do David Adam, da parte da biografia, o transtorno que ele desenvolveu foi um transtorno que ele começou a ter medo de contrair HIV. E aí, qualquer lugar, quando ele se cortasse, qualquer coisinha que ele achasse que poderia ter uma mancha de sangue em alguma coisa, ele começa a pirar, achando que qualquer coisa pode causar a AIDS nele, mesmo ele tendo consciência de que é absurdo. Quando ele vai descrevendo, esse transtorno começa nele a partir do começo dos anos 90, né? 1990, 1991. É quando ele vai se apercebendo com esse grande medo, quando ele tinha em torno de 18 e 19 anos. Se a gente for pensar, é nesse momento que a AIDS está trazendo um grande boom de medo mesmo, que é um medo meio geral, né? Essa doença, ela trouxe com ela uma carga de pensamentos, às vezes não baseado em estatísticas nem nada, mas de um pavor mesmo coletivo, que foi muito grande, né? Foi uma doença que impactou muito. E aí surgem respostas a isso, como pessoas que têm esse grande pavor. E até hoje, né, a gente está falando aí de uma doença que tem
inclusive no Brasil, um dos maiores centros de controle, de tratamento. O Brasil é uma referência do controle da AIDS, mas ainda hoje as pessoas vão ter dificuldade de entender o que é o HIV, de entender a transmissão do HIV e de não rotular as pessoas que são portadoras de HIV como pessoas que fizeram algo errado. Uhum. O HIV, ele carrega consigo, por ele ser sexualmente transmissível, como algo que já é pecaminoso, errado, incorreto por si só. Mesmo não sendo só a transmissão através do sexo a única forma de se pegar, de ser contaminado pelo HIV, ele carrega isso. Uhum. E tendo essa carga, torna ainda algo muito mais complicado das pessoas lidarem, né? E aí o autor, ele vai falando que quando ele se percebe pela primeira vez na vida dele com uma questão de que ele poderia ter pego AIDS, isso causa um choque tremendo. Mas na primeira vez isso passa, porque ele sabe que essa possibilidade, de alguma forma, ela não era baseada em nada real, porque ele diz que teria tido uma relação com uma garota, mas não teve. E aí quando o amigo dele fala que ele podia ter pego AIDS, ele fica com medo, mas ele sabe que ele não teve relação. Então ele não podia. Quando qualquer outra coisa faz com que de fato ele possa pegar AIDS, assim, né, com que essa possibilidade seja algo um pouco mais concreta, isso torna extremamente amedrontador para ele. Isso fica terrível a um ponto de que o pensamento obsessivo de que ele vai pegar AIDS é uma coisa que não sai mais da cabeça dele. Uhum. E acho que é importante pensar que pessoas que, né, desenvolvem esse tipo de transtorno, não é alguém ter dito que ele podia ter pego AIDS que fez ele ter o toque. Acho que são coisas da constituição dele como sujeito que o tornaram uma pessoa com uma propensão para desenvolver esse tipo de transtorno. Uhum. E o que colou no discurso dele com o medo dele foi o medo de pegar AIDS, como poderia ser outros pensamentos invasivos que poderiam invadi-lo e começar a dominar os pensamentos dele, né? Uhum. Não é a AIDS que fez ele ter o toque, mas foi parte do desenvolvimento dele que precisou de um certo controle que fez com que um pensamento invasivo ficasse e não saísse. É. E aí é interessante, dentro disso que você falou tudo, até nessa questão social de que a AIDS tem uma carga negativa até nos dias de hoje, né? Essa falta de esclarecimento da população sobre a patologia, que isso levava o autor a ter uma dificuldade de falar com as pessoas sobre o toque que ele tinha. Uhum. Então, ele não conseguia falar com as pessoas que tinham medo de AIDS, porque quando ele falava que tinha medo de AIDS, as pessoas já achavam que ele era promíscuo. Sim. Né? E tem toda essa relação de como lidar com isso. E aí o que acontecia? Ele ficava quieto, guardava para si mesmo e ele tentava controlar a doença sozinho com a vida dele e não buscava ajuda. Ele achava que não precisava buscar ajuda. E aí vem nessa discussão de que muitas doenças mentais as pessoas acham que não precisam buscar ajuda, né? A primeira a gente tem que pensar, né, já que o tema do dia é falar sobre a questão da saúde mental, o quanto falar sobre saúde mental ainda é um tabu, né? Uhum. Quanto uma pessoa buscar um psicólogo é considerado como alguém que tem problema, alguém que é louco, ou alguém que, né? A questão da saúde mental, ela ainda é muito fortemente tratada como algo pejorativo, como uma pessoa que tem um problema pior ou mais humilhante do que qualquer outro, né? Então a pessoa ter depressão é algo muito mais difícil de lidar do que a pessoa ter lá pneumonia, sabe? Porque, sei lá, pneumonia é lá, a pessoa identifica, você faz um exame, você enxerga, ela tem, então ela, no geral, não tem culpa por isso. Mas coisas que são da ordem mental, não. Normalmente é carregado de um certo peso diferente que vem com um julgamento. Ah, mas será que a pessoa tem isso mesmo? Será que não é frescura? Será que ela não está se fazendo? Será que ela não quer se aparecer? E quando ele vai falando desse medo dele, tem tanto a ver com o medo das pessoas entenderem
né, ou não entenderem o que ele tem, como das pessoas julgarem a questão do HIV. Se ele está com medo de pegar HIV porque ele é promíscuo. Uhum. O HIV, ele ainda é, mas antes ele era muito mais associado com a questão da homossexualidade, né? Então, será que alguém nos anos 90 fala que tem medo de pegar HIV? Será que não vai ser taxado como homossexual? Será que eu poderia ser taxado como homossexual? Porque ser taxado como homossexual ainda hoje também é tido como se fosse algo ruim, como se fosse negativo ser taxado assim, e não fosse simplesmente a orientação da pessoa, né? E aí esses medos, esses receios vão fazendo com que fique mais difícil lidar com isso. E quando eu não consigo pôr para fora, quando eu não consigo falar com alguém sobre o problema que eu tenho, esse problema tende cada vez mais a me consumir de uma forma que eu vou perdendo o controle. Uhum. E acaba acontecendo um fenômeno também que ele descreve no livro de achar que ninguém realmente vai entendê-lo, que o problema dele é único e ninguém passa pelo que ele passa. E quando ele descobre que não, isso dá esperança, muda a perspectiva da pessoa, né? Essa ideia de que é só comigo, eu acho que é algo que causa bastante angústia. Mas, dependendo da pessoa com quem você vai falar, isso talvez só se agrave mais, né? Se as pessoas pegarem aí e lerem esse livro, será que elas vão conseguir entender? Ou será que elas vão ficar falando, não, esse cara é louco mesmo? A gente tem dificuldade, de uma forma geral, de lidar com o que é fora do nosso padrão mental, né? Tudo aquilo que foge do que é esperado, a gente tem certa dificuldade. Mesmo que no livro ele vai trazendo vários exemplos do quanto os pensamentos invasivos são comuns, a gente vai lidando isso com certa naturalidade, porque fala, mas eu não faço tudo isso que ele faz. Então, de fato, as pessoas têm dificuldade de lidar com essa lógica que é diferente da delas, né? Mas quando a pessoa vai entendendo que tem outras pessoas que sofrem de coisas muito parecidas, isso vai trazendo um certo conforto, né? Você vai percebendo que você tem um lugar no mundo, mesmo que seja um lugar com outras pessoas que sofrem do transtorno obsessivo compulsivo, né? Bacana. E sobre tratamento? Quais os meios de tratamento do TOC? Como está a evolução da pesquisa sobre a patologia hoje em dia? De uma forma geral, a gente tem que pensar na pessoa que sofre no TOC, que ela tem grandes prejuízos no seu dia a dia, né? E que isso vai trazendo dificuldades, vai trazendo sofrimentos, vai trazendo angústias, vai trazendo muita coisa por conta de ter esses pensamentos invasivos e esses comportamentos repetidos. Então a gente tem que pensar no tratamento. Eu diria que inicialmente a terapia, eu acho que é o caminho mais viável. É claro que do meu lugar de fala, a terapia com psicólogo, qualquer tipo de, né, psicoterapia, é o caminho que eu talvez mais indicaria, no sentido de que é o que eu mais conheço, mas é claro que tem outros tipos de terapêuticas que eu também não acho que são menos importantes, né? Então a gente pode pensar em coisas que trabalham com o corpo, em questões, sei lá, de meditação, em terapias que vão lidar com coisas mais práticas, com coisas mais manuais, etc. Ele tem várias formas de terapia. No geral, poder falar sobre isso é algo muito importante, por isso que eu acho que a psicoterapia é muito importante, enfim, né? Se eu não achasse, eu estaria fazendo outra coisa. Então, eu acho que esse é um primeiro caminho. A medicação, ela pode ser um complemento terapêutico para essas pessoas. E eu acho que a gente tem que pensar caso por caso, né? Existem pessoas que talvez se beneficiem também de uma medicação dentro dessa terapia, né? Mas a gente tem que pensar que tem que fazer sentido para aquele sujeito, né? Não adianta eu enfiar na cabeça da pessoa que ela precisa tomar remédio, ou que eu preciso enfiar na cabeça da pessoa que ela precisa fazer uma terapia, que ela precisa fazer uma atividade física, que ela precisa... Não adianta eu enfiar na cabeça dela. Eu tenho que ir junto com ela mostrando alternativas possíveis para ela lidar com esse transtorno. E a partir do momento que ela vai entendendo possibilidades de apoio, de ajuda, ela vai buscar aquilo que faz mais sentido, né? E isso vai trazer com que, num geral, diminua de forma considerável os pensamentos invasivos
e os comportamentos compulsivos, né? Então a ideia é que a pessoa ela vai continuar tendo toque, no sentido de que ela ainda vai ser facilmente invadida por pensamentos, mas que seja de uma tal forma que ela tenha um melhor conhecimento de si e que ela consiga contornar isso de uma forma que traga menos prejuízos para ela. Interessante. Isso que você está falando também sobre as várias tipos de tratamento e também que isso precisa ser ajustado ao indivíduo, né? Que não dá para você pensar só numa coisa geral. Também é muito interessante quando o autor ele descreve a experiência dele de tentar lidar com o toque. Porque, por exemplo, para ele, a meditação não funcionou nada, não ajudou. Ao contrário, trouxe uma frustração, porque ele não conseguia lidar com isso. Então, é interessante a gente perceber que assim, não tem uma panaceia, né? Um remédio para todos os males. Você tem que descobrir você, se descobrir o que funciona para você. Então pode acontecer de você tentar um tratamento e não conseguir, achar que é perda de tempo, mas não é porque isso não funcionou que nada vai funcionar. Você tem que descobrir as outras possibilidades para ir se encontrando e descobrindo e ver o que funciona para você, né? Eu trabalho, na saúde pública. A gente pensa na saúde pública o sujeito na sua integralidade. A gente tem que pensar o sujeito como um todo dentro de uma família, dentro de um contexto social. Né? Se a gente pensa a sociedade, se a gente pensa o sujeito dentro de onde ele está inserido, não adianta eu achar que eu vou chegar com uma fórmula mágica e dar tudo igual para todo mundo e que vai dar certo. A gente tem que pensar o sujeito como um todo. E dentro desse trabalho, a gente sempre vai pensando em interdisciplinaridade, em várias fontes de conhecimento, em várias formas de lidar com as patologias, pensando numa saúde melhor, mas em várias formas de lidar com ferramentas possíveis de promoção de saúde para que não haja um adoecimento ou para que haja uma melhor qualidade de vida, de fato, e não necessariamente uma ausência de um problema, né? Não adianta querer tirar o toque da pessoa para achar que a pessoa vai estar bem. Mas se eu conseguir fazer com que essa pessoa tenha uma qualidade de vida muito maior, eu vou estar promovendo saúde para esse sujeito, né? E aí a gente vai pensar em várias formas. Não sou eu aqui que vou falar, a psicologia é a melhor forma, é isso que vai fazer com que a pessoa se resolva. Longe de mim, eu acho que a psicologia tem coisas para acrescentar, mas outras tantas áreas também podem. E é isso, é de cada um. Para o autor, a meditação foi angustiante, eu imagino que para muitos vão ser. Mas para outros, vai ser a forma que talvez mais traga bons frutos. Bacana. Bom, gente, esse foi O Homem que Não Conseguia Parar, do David Adam. É uma leitura que dá muito conhecimento, como é um bom livro de divulgação científica, você entende a complexidade disso e não entende só o toque, eu acho que você entende melhor, depois da leitura desse livro, saúde mental de uma forma mais ampla, né? Porque muitos mecanismos do toque podem se repetir em outras patologias e de uma forma geral você aprende que as coisas elas vão além dos estereótipos e que você precisa entender a fundo o que é antes de sair achando que tem isso ou aquilo, né? De que tem aquela doença ou aquela se auto-diagnosticando, né? Você foi falando os temas que vão ser trabalhados aí nos outros canais, e a minha vontade parece que é de falar de um pouquinho de cada um, né? Porque pensar em saúde mental é algo muito importante, algo muito difícil da gente fazer, né? Muito bacana essa ideia aí de falar sobre isso, porque de fato é algo que ainda é um tabu de alguma forma, e a gente poder pensar nas várias formas da gente lidar com isso é crucial para que a gente consiga trazer à tona a ideia de que trabalhar com saúde mental não é trabalhar com louco, não é trabalhar com excluídos, não é trabalhar com parcelas pequenas necessariamente da sociedade, né? Muitas pessoas vão trazer várias formas de transtornos e de agravos da saúde mental, mas que são minimizados porque a pessoa não consegue lidar com isso, né? Porque acha que não deve falar sobre isso de alguma forma. E isso vai impactando como a gente vai lidando com a nossa saúde mental, né?
Então eu acho que isso é crucial e para mim, que acabei de fazer a pós-graduação em sociopsicologia, pensar sociedade é talvez mais importante do que pensar indivíduo, né? Pensar indivíduo é muito bacana, eu gosto muito desse trabalho de ir pensando cada um, mas pensar sociedade é pensar como esse indivíduo que está tendo um transtorno mental está lidando com esse mundo e como esse mundo lida com esse sujeito, né? E eu acho que isso é crucial para a gente pensar na nossa saúde de uma forma geral e mais especificamente aí da saúde mental. Bacana, gente. Bom, recomendo que vocês leiam o livro, vocês vão aprender muito. Recomendo que também consumam todos os conteúdos desse nosso grande collab de saúde mental. E quero agradecer você, Marcelo, por ter vindo aqui. É muito bom trazer um grande amigo meu aqui para gravar o Caixa de Histórias. Que vocês conheçam um pouquinho aí do Marcelo. Valeu, Paul. Eu também recomendo o livro. Assim, eu não conhecia antes de você me falar desse livro específico e fiquei encantado porque eu achei muito bom como ele vai abordando o tema e como ele vai trazendo questões amplas do transtorno, mas como ele vai trazendo uma questão autobiográfica que eu acho que enriquece demais. E muito obrigado aí pelo convite e fica para uma próxima pra gente fazer mais um bate-papo aí. E tem alguma rede social que você queira deixar? Alguma forma das pessoas entrarem em contato com você? Se alguém tiver alguma dúvida, queira tirar? Tem, acho que hoje a única forma de contato que eu uso assim mais diretamente profissionalmente é o WhatsApp mesmo, que é a forma que eu me comunico mais rápido, porque outras redes sociais eu já tentei e não dou conta de seguir. E eu faço atendimentos clínicos individuais também, né, lá na região da Paulista, se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, eu posso deixar aí o número. Por favor. É o 97160-1090. DDD 11, né? É DDD 11, São Paulo, capital. E se quem quiser aí tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, estou à disposição. Repete mais uma vez para a galera fixar. É o 11 97160-1090. Bacana. Bom, o e-mail do Caixa de Histórias vocês já conhecem, é caixadehistórias@b9.com.br. O Twitter é caixa_histórias, o Facebook é facebook.com/caixa de histórias podcast. E não deixem de entrar no grupo Pandores, que é o grupo do Facebook, onde a gente fala mais pertinho os assuntos aqui do podcast. Bom, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Aprendi muito com um livro, aprendi muito aqui conversando com você também. Espero que os ouvintes também aprendam bastante. E gostei muito de ter você aqui, viu? Eu que agradeço de novo, Paul. E eu acho que o que fica aí da gente pensar é: não transformem a saúde mental como algo isolado no canto, que eu tenho que colocar uma camisa de força e enfiar numa sala. É uma coisa da qual a gente tem que falar, que é muito importante e que a gente não tem que ter medo nem culpa de pensar sobre. É isso aí. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.